conhecido no Brasil, né? O nome dele é Enéas Carneiro. Ele é um grande político, é um cara que acho que veio do Rio de Janeiro, Niterói. É, ele acho que já foi deputado federal, ele já teve alguns cargos aí na política, né? Ele nasceu acho que em 1938. Era um cara bem sanguíneo no falar, né? Ele cresceu em uma temperatura acima de 20 graus, eram 22 graus Celsius mais ou menos no Rio no passado. É um cara que ele realmente era bem incisivo no falar, ele tinha muito conhecimento, muita capacidade, né? É nítido nos discursos, nas defesas, na forma dele processar as perguntas, dá pra ver que realmente é um homem que tinha uma inteligência bem diferente, né? E lembra que eu falo do crânio híbrido, né? Olha só, você que já deve ter assistido alguns vídeos do canal aí, já deve ter percebido que o perfil de testa dele não é muito comum, né? Existe alguma coisa diferente aqui. Lembra que eu falo do topo da testa, quando ele está ali num formato diferente, parece que foi forçado, parece que ele foi para frente, né? Se empurrou. É o caso do Enéas. Com certeza esse cara ele estudou muito tempo, ele se desenvolveu em muitas áreas, buscou certos conhecimentos que não eram da esfera, da capacidade dele, né? Então é um cara que provavelmente ultrapassava seus limites, né? Não sei se fisicamente se ele era um cara de fazer esporte, mas por ter nuca longa, ele tinha uma capacidade física boa, né? Provavelmente ele foi magro a vida toda, só pela nuca esticada, que é uma característica muito comum aqui no Rio, tá? Que aqui é planície. Então, era um cara que nos discursos dele, na forma de se expressar, ele era muito expressivo, muito. O rosto dele estava sempre em movimento. Ele estava sempre expressando o que ele queria dizer, né? Ele não só dizia com palavras, mas dizia também com gestos, com a face, né? Parece que ele usou barba aí a vida toda. Ao final da vida ele ficou sem barba, mas como a minha análise é mais dos olhos para cima, leva até alguma coisa da face, do tamanho do crânio, mas a maioria das vezes é da linha dos olhos para cima, né? Então ele é um cara aqui com um crânio diferente, ó. Lembra do Pondé? Olha isso aqui, ó. Eu falo da testa quando ela faz um tipo de protuberância, cria um tipo de anomalia ali, não é normal, sabe? É porque essa pessoa realmente fez um tipo de esforço ou herdou isso, tá? São duas vias, não é só esforço, mas pode ter herdado também. Tá vendo? O ser humano não é nada 100%, cara. Sabe? Esse tipo de análise aproxima muito, te faz ser mais incisivo. Mas nunca o ser humano é 100%. Nenhuma análise entende o ser humano em 100%. Olha como a testa dele é bem reduzida, bem arredondada. Olha só, entre as sobrancelhas e a curva, tá muito reduzido. Tem uns 2 dedos ali. Era para ser um cara extremamente emocional, mas por algum motivo, por alguma logística ali, algum trabalho feito com ele se tornou um cara muito disciplinado. É o que eu falo sobre testa curta colocado num ambiente bom. Os testa curta num ambiente bom, eles se tornam coisas incríveis. Eles se tornam seres humanos com uma capacidade muito boa para o que fazem, porque não pensam tanto em outras coisas. Eles são focados e direcionados, né? Então olha só como o crânio do Enéas é bem avantajado, ó. Aqui você consegue ver entre os olhos e o topo da cabeça, lembra? Topo de cabeça, o cara geralmente é mais político, filosófico, criativo. Então você vê que ele é muito criativo com a forma de se expressar. Ele sabe que não depende só do entendimento dele, depende de como as pessoas vão entender. Então a comunicação dele é muito boa, por isso a testa curta. A testa curta, unida a um topo de cabeça muito elevado, tornam esse cara um grande comunicador por natureza, né? Porque ele não se manteve na testa curta, ele foi além, ele se desenvolveu, né? Ele realmente usou as capacidades que tem, foi para campo e deu o melhor dele. Por isso foi um cara que prendia as pessoas quando falava, né? Porque ele sabia exatamente o que dizer para as pessoas compreenderem. Não se tratava do ego dele, o ego dele é pequeno.
que é o oposto de pessoas de testa curta. Geralmente pessoas que têm uma testa muito curta têm dificuldade de controle de ego, e pessoas de testa muito grande geralmente estão mais propensas a terem um ego muito grande, entendeu? Olha a diferença do que eu estou falando, né? Então, o Enéas rompeu muito disso aí. Dá pra ver no comportamento dele, nos vídeos dele, que ele não é uma pessoa como as outras, né? Existe um nível de consciência e controle ali mais alto. Tá vendo? Não se trata da sua condição, se trata do que você tá fazendo com isso. Vamos lá. Aqui tem duas fotos dele, né? No corte eu vou deixar até mais com zoom aqui, ó. Ele mais antigamente e ele aqui ao final, né? Um pouco perto do final da vida. Olha como o ovo lá no topo da cabeça, né? Dá aquela característica que eu falo. A característica de homem mais filosófico, criativo, né? Espiritual. Está mais ligado a questões humanas. Não é um cara do campo, não é um matador, um assassino, sente cheiro de sangue. Ele é alguém mais ligado à comunicação, à caligrafia, à arte, à espiritualidade, ao ser humano em grupo, né? Tá aqui ele perto do Clodovil, né? Olha o Clodovil como tem um rosto muito grande, era um cara mais expressivo, emocional, né? E o nosso querido Enéas também era um cara expressivo, tudo para ser emocional, mas trabalhava num campo filosófico, num campo mais lógico, né? Muito estudioso. Então, os homens antigos do passado, eles eram mais capazes do que os jovens de hoje, tá? Então essa é uma outra característica. A gente está vivendo uma geração que é um pouco mais fraca de mente, né? Mas ainda assim tem muita capacidade por conta da informação disponível. Muito mais capacidade do que os homens do passado, mesmo com QI mais baixo. E aqui está um exemplo do crânio dele de lado, né? Olha como esse cara tem um crânio hiper desenvolvido. Ele tem uma testa um pouco reduzida, né? Mas olha o topo de cabeça e a nuca. A nuca traz muita capacidade física, traz muita paz corporal. O cara com certeza foi magro a vida toda. O topo de cabeça, muita filosofia, muita criatividade, né? Então, seria um historiador, um cara de geografia, um grande médico que se importa muito com as pessoas, né? Pessoas nesse estilo, tá vendo? Que lidam mais com questões humanas, tipo Gandhi, Dalai Lama, né? Tem uns crânios ali que eu já mostrei em alguns vídeos, que realmente eles estão mais ligados ao ser humano, estão mais para dentro da sociedade, né? Então era um grande pensador, um grande filósofo, um grande pensador na sociedade, né? Tudo que ele fazia, todos os trabalhos dele, os pensamentos dele eram voltados ao bem-estar do ser humano, ao bem-estar da nação, né? Então, característica típica, né? Se ele fosse um cara com a testa muito mais quadrada, muito menos arredondada, se ela fosse muito quadrada, ele não seria o homem que foi, né? Muito provavelmente ele transitaria entre a lógica, a filosofia, com a nuca também ele tem muita capacidade física, então não sei o que Enéas viraria se ele tivesse uma testa muito quadrada. Eu sei que ele seria mais narcisista, ele seria mais lógico, matemático, se importaria menos com a humanidade, com a espiritualidade. Isso reduziria um pouco nele e ele pensaria um pouco mais na lógica, na matemática. Você vê que ele é mais lógico e matemática. Ele é um cara que tem muitos pensamentos precisos, né? Mas se ele fosse mais preciso, eu acho que não seria o homem que foi. Enfim, né? Então, aqui um exemplo do Enéas pequenininho, bebê, né? Então você vê que o crânio dele já tem um topo muito elevado, ó. Olha a distância dos olhos e o topo da cabeça, né? Então, aqui ele já demonstra uma característica e nas crianças é possível ver isso, tá? Você já consegue ver ali uma boa ideia do que o crânio vai ser no futuro, né? Ele muda pouco até o crescimento. Vou conseguir provar um pouco mais isso medindo nos meus filhos. Não tenho como medir em outra forma, né? Isso eu vou ter que fazer ao longo da vida mesmo. Já tenho 2 filhos, vou fazendo isso. Mas por enquanto estou te passando esse dado para você testar também. Aqui está ele jovem, né? Você consegue perceber. Na juventude é a época que a gente mais tem um crânio bem desenvolvido, né? Ali dos 25 até mais ou menos aí os 40, 45, a gente tem um crânio muito no auge, né? Com muita capacidade. Então, ó, olha a distância dos olhos e o topo da cabeça, né? Olha o tamanhozinho do rosto dele. O que ele tem de rosto, ele tem de testa, né? De topo de cabeça, na verdade.
Então, você já percebe essa característica desde cedo, muito processamento cerebral, né? Então tá aqui, ó, o crânio dele brilhando até, a gente tá com a luz aqui que favorece um pouco. Olha a distância dos olhos e o topo, tá vendo? Olha como ele é muito arredondado na frente, o topo tem uma ponta, né? Então, característica dos grandes filósofos por aí, né? Escritores, arquitetos, músicos, né? Então tá aqui ele sem barba também para você sentir um pouco do tamanho do rosto, ó. Lembra que eu falo rostinho pequeno e topo de cabeça, a parte de cima do crânio muito grande, essa pessoa acaba tendo um tipo de performance um pouco diferente com o cérebro. Ela foca menos no corpo e mais na mente, né? Então é por isso que eu me questiono. Eu nem pesquisei se ele fazia esporte, mas pessoas que pensam demais, mesmo com capacidade física, elas fazem menos esporte do que pensam, né? Quando você tem um crânio com capacidade de pensamento, com muita eletricidade, isso acaba te atrapalhando na performance física, né? Então não sei se era um cara de exercício, talvez fosse, mas não fosse um cara que se levava aos limites, eu acho que não. Então, essa foi a análise do Enéas, né? É um cara aí que ele tem tudo para ser super emocionado, né? Um cara super emocional, mas não, ele consegue transitar. Ele conseguiu romper seus limites, né? Ele era para ser um cara muito emocional e físico, mas ele também é um cara muito filosófico, muito espiritual, criativo, um comunicador por natureza. Veio de uma geografia muito hostil, né? E com certeza conseguiu se desenvolver em camadas que ele nunca teria acesso. Ele se forçou a ser o homem que foi, né? Tem muitas pessoas que herdam capacidades biológicas e vivem a vida inteira naquele formato e tudo bem. Mas tem outras que ultrapassam um pouco, transcendem, né? Em breve eu vou fazer uma análise aí dos grandes comandantes do BOP, pontas de lança, os caras que são ali de terreno hostil, operações especiais. Você vai ver como tem vários crânios ali que eles realmente estão um pouco diferentes. Eles não são normais, né? Eles se forçaram a um nível diferente. Era para ter uma estrutura, mas acabou tendo anomalias, né? É isso, o ser humano consegue se adaptar, a nossa neuroplastia. Então ali, nos ambientes mais hostis, estão os crânios mais adaptados, estão os grandes vira-latas que eu falo, né? Pessoas que ultrapassaram seus limites e se colocaram em ambientes, se colocaram em climas, em dificuldades que acabaram forçando o crânio ou a morrer ou a se desenvolver, né? Então nós somos muito mais fortes do que parecemos, meus amigos, né? As próximas análises vão mostrar um pouco disso. Forte abraço aí para você.